Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Mentoria Avançada Synergy e hoje, gente, nós temos um tópico variado. Vamos começar falando um pouco de ansiedade, depois nós vamos falar sobre os planos para 2025, depois nós vamos fazer uma sessão de programação neurolinguística buscando o ouro escondido, para a gente realizar esses planos para 2025. Algumas pessoas ainda estão chegando, mas eu vou começar falando de ansiedade. Eu estudei bastante esse tema ultimamente, porque eu fiz alguns atendimentos individuais e eu percebi que, na média, o que mais aflige as pessoas é a ansiedade. E no meu perfil Restauração SA, eu vou mudar a minha bio, inclusive meu posicionamento. É como se fosse um movimento novo, eu vou focar só em ansiedade. Porque o que eu percebo? As pessoas que falam de ansiedade falam de vários fatores de ansiedade. Mas muitas delas já estão famosas, estão na moda, estão indo em podcast. E o principal elas não falam. É que existem os causadores da ansiedade que ganham dinheiro com isso. Quem são eles? Televisão, internet, às vezes influencers, a forma como o Reels é, música, cinema. O entretenimento, ele é criado hoje para te deixar ansioso. Por quê? Quanto mais ansioso você estiver, quanto mais acelerada for a sua mente e a sua vida, mais vazio existencial você sente. E você sente a vontade de fazer o quê para compensar isso? Comprar. Então isso dá muito dinheiro e ninguém fala disso. Porque se o youtuber grande falar disso, ele não vai poder fazer o lançamento dele, ele não vai poder fazer a parceria dele com o banco X, com a empresa Y. Então eu vou trabalhar isso de uma forma muito forte no canal Restauração SA e no perfil Restauração SA. Mas hoje, como existem dois grandes núcleos de ansiedade, um é o mental, e vocês já têm um curso dentro da nossa plataforma. Tem um curso específico de como enfrentar os sabotadores. Então, esse núcleo eu já passei para vocês. Eu vou fazer uma recomendação. Meu canal do YouTube, do vídeo 200 até o atual, eu falo de várias coisas que causam ansiedade. Muitas coisas das quais eu era viciado. E eu não sou hipócrita. Por exemplo, joguinho de celular, era viciado na Covid, fiquei viciado, eu caí nessa depois de velho. Jogo de videogame, jogo de futebol, jogos de azar, enfim, séries de TV, séries de Netflix, são muitas coisas. Então, no meu YouTube lá, vocês podem acompanhar um por um, é mais ou menos 15 minutos cada um. Ali eu faço como se fosse retirar as escamas dos olhos, ó. Isso aqui faz mal por causa disso, 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 de uma forma bem forte. Que nem eu não vou falar hoje aqui, não vou falar, só vou citar da questão do Natal. Não vou falar, mas só vou falar isso. Estudem a origem do Natal, principalmente se vocês têm filhos, tá? Estudem a origem do Natal se vocês têm filhos. Não é o tema de hoje, seria uma coisa muito longa. Talvez eu faça um vídeo no YouTube, eu vou ser bem cancelado, mas talvez eu faça, estou pensando. Mas enfim, o que que eu vou falar hoje? Coisas que vocês têm o controle de fazer que diminuem a ansiedade. Coisas físicas. Eu vou falar quatro coisas. Inclusive aqui eu estou falhando, porque eu também sou humano. Perfeito, só isso aqui, ó. Eu só Nosso Senhor. Mas enfim, primeira coisa, alimentação. A gente tem um processo intestinal que vou explicar aqui. A gente tem vilosidades no nosso intestino que a comida passa e essas vilosidades elas encostam nessa comida assim e vão tirando os nutrientes. E aí isso sai pelas fezes. O que acontece? Existem alimentos que aumentam a permeabilidade dessa vilosidade. O que isso significa? É como se ficasse mais espaçado e as coisas entrassem onde não deveriam entrar. E o nosso corpo entende isso, depois de um tempo, como algo estranho. Isso gera vários tipos de doença autoimune, vários tipos de problema de saúde. O glúten é notadamente, em vários papers científicos, comprovado que o glúten faz isso. Ele causa, um consumo excessivo, uma desbiose. O que é desbiose? Em vez disso aqui ficar juntinho, isso aqui fica separado. Eu estou usando de uma forma simples aqui. Mas, basicamente, tem muitos alimentos que geram um prejuízo grande. Isso afeta todo o nosso sistema, inclusive o cérebro. E isso gera ansiedade. Então, eu vou citar alguns desses alimentos aqui. Primeiro, glúten e farinha refinada. Pão, tudo que é sexy, pizza, lasanha, tudo que é sexy que você imaginar, que eu sou descendente de italiano,
pode gerar desbiose. O glúten, especificamente, leite e derivados de leite. O ser humano não foi projetado para consumir leite. Leite é só até o leite materno. Ou até os 3 anos, uma fórmula. Hoje tem uma fórmula muito top, realmente, que é toda projetada cientificamente, mas a gente não é. Aí tem pessoas que falam, eu sou intolerância. Na verdade, não. Ninguém deveria tomar leite. Só você pesquisar mais a fundo. Eu sempre faço isso. Eu dou o caminho para vocês irem atrás. Então, assim, leite é outra coisa. Glúten, leite. E a principal de todas, gente, açúcar. Qualquer doce, ele é prejudicial. Ele é altamente inflamatório, certo? Só um segundo, vou fechar uma coisa aqui. Pronto. E voltou a chover, aí só para não ter interferência no áudio. Eu vou fazer um isolamento acústico na área externa também, vai melhorar isso. Mas, enfim, só para não ter vazamento de áudio, por causa da chuva. O açúcar, ele inflama toda a sua parte vascular, toda a sua parte. Então, vocês podem perguntar isso para qualquer médico. Se vocês quiserem ouvir de um médico, Dr. Lair Ribeiro, entre no YouTube, Dayan Siebra, Alexandre Dalelaste, excelente, fala sobre desbiose. Dalelaste, põe esse nome no YouTube e você já vai falar. São algumas das pessoas que eu peguei como fonte, só que eu não fiquei só vendo no YouTube, eu fui ver os links e os papers científicos. Então, a alimentação, vou recapitular. Glúten, farinha refinada, farinha branca, leite e açúcar. Você cortar isso da sua vida por 21 dias, vai mudar tudo. Você vai respirar melhor, muito melhor. Você vai sentir menos dores articulares, vai emagrecer muito. A tua definição de tônus muscular, até para as mulheres, perna, glúteo, melhora muito, a cintura diminui. É um absurdo a diferença. Em 21 dias que isso faz. E a sua ansiedade vai diminuir bastante, tá? Esse é o nível 101, isso é o básico. Outras coisas que eu não consumo, mas vou ter que mencionar aqui. Cigarro, não preciso nem falar, é quase um suicídio lento. Bebida alcoólica, né? Faz mal pra caramba. E agora eu vou falar a fórmula dos bilionários. Os bilionários, e até a minha mulher tá lutando com isso, que ela quer tentar, mas é difícil. Os bilionários, eles não tomam café. Por quê? O café, ele é um estimulante natural, que ele deixa o seu cérebro mais alerta de manhã por muitas horas do dia. Só que em um determinado momento, as sinapses cerebrais ficam pedindo mais. Então tem aquela pessoa, no meu escritório mesmo, todo mundo tomava café, 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 executivo só o dia inteiro. Então ele está artificialmente gerando um estado de alerta para o cérebro. Se você tira o café por 21 dias, o seu cérebro começa a ficar mais alerta. Você começa a prestar mais atenção nas expressões faciais das pessoas, gera mais empatia, você ouve mais o que as pessoas estão dizendo, porque você não está reagindo com a droga, com um químico, seja mesmo que seja natural dentro de você. O teu cérebro está se forçando a se adaptar para sobreviver. Tipo, precisava ficar alerta, eu sou um motorista de carro, estou cortando um cabelo, estou fazendo programação de computador, tenho que ver o código, eu sou um advogado que está anotando uma coisa do cliente. Se você tira o café, você sente muito, principalmente dor de cabeça em alguns pontos aqui, ó, cefaleia, muito na primeira semana, porque é o seu corpo pedindo, mas depois seu corpo fica forte e aprende aquilo. É como uma pessoa que se machucou e usava uma muleta, depois ele tira a muleta. Um dia ele consegue correr sem a muleta. Se você usa o café, vamos supor que teu cérebro vá até a nota 8. Ele nunca vai chegar no 10 e nunca vai chegar no 100. Porque o café ele põe um teto para você. Tudo que gera muita dependência põe um teto para você. Eu acho que o único hábito que não te coloca nenhum teto é a leitura. A leitura, ela te coloca um trampolim. Quanto mais você lê, mais você sobe. É impressionante. Bom, esse é o tópico 1 da inflamação. A alimentação. Eu vou falar todos, depois eu tiro dúvidas, porque são coisas simples. Na verdade, a gente sabe que essas coisas fazem mal. Só que o nosso cérebro quer economizar energia, porque nós somos escravos dos nossos hábitos, e a gente se justifica. Aniversário da minha filha, eu vou tomar só uma Coca-Cola. Eu acabei não tomando refri, eu comi doce, comi um de cada pelo aniversário dela. Mas é aquela coisa, não deveria ter. Por quê? Porque essa é uma brecha para você voltar a ceder. O cérebro, ele fica se justificando para você voltar a cometer aquele erro. Então, o primeiro fator causador de ansiedade, a alimentação. Segundo fator, vou falar a minha fraqueza logo agora. Sono.
Ciclo circadiano. O sono, ele é um causador, a ausência de sono é um causador monstruoso da ansiedade. E aí eu vou dar um exemplo prático, porque as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Eu estou contratando colaboradores para minha empresa, estou fazendo entrevistas, e eu não faço superficial, eu fico pensando naquela pessoa, como a gente ia interagir, perfil comportamental. Aí eu vou para o quarto, só que o meu celular tem também o LinkedIn aqui, ó. Essa que é a zica. Aí eu fiquei repassando os candidatos aqui e ali, como que eu vou falar, como que eu faço para o processo ser justo. Tem uma candidata que a irmã dela perdeu um bebê, está no hospital. Como que eu vou manter essa candidata no processo sem ser injusto com os outros? E aí vou ver 1h30 da manhã. Só que eu vou acordar às 7 para correr. E aí eu vou ficar podre, eu ponho o celular para as 8. Uma coisa que nunca pode ser feita é você apertar o soneca. Aí você já praticamente deu o aval para o teu cérebro. Então eu falei, não, vou pôr 1 hora a mais, mas quando eu acordar, eu vou acordar para valer, porque dormir menos de 6 horas não dá. Só que assim, nessa semana mesmo, eu não respeitei esse processo. Todos os dias eu dormi bem mais tarde do que eu devia e continuei acordando cedo. O que que isso gera? Aumenta a ansiedade. Qual que é o ideal? Inclusive eu vou até pegar, não sei se eu vou pegar na Shopee ou na Amazon, um despertador para mim e um para a Kátia, porque a gente tem horários diferentes, despertadorzinho portátil para deixar no quarto. Para quando for para o quarto, não levar mais o celular. Não levar, de jeito nenhum. É que às vezes eu leio a Bíblia e aqui, nesse celular aqui, no iPhone não, mas nesse, eu tenho instalado, quer ver? Eu tenho instalada essa Bíblia, que é a Bíblia hebraica, e eu fico comparando com várias outras Bíblias. Essa aqui, ó, que você vou pegar aqui Jó, por exemplo, que está fácil, que tem as traduções em hebraico e do lado em português. Então eu pego a Bíblia hebraica, eu estou lendo a King James atualizada e a King James fiel 1611. Então eu fico comparando e tal, mas assim, não vou mais fazer isso. Eu vou comprar um despertadorzinho e vou colocar no quarto e não vou levar essa encrenca aqui pro quarto. Porque assim, deixa eu ver só mais uma coisinha. E aí já era. No meu caso, pelo menos não são coisas fúteis. Não fico vendo notícia, fofoca, coisa de futebol, coisa para comprar, não é isso. Mas ainda assim, isso afeta de uma forma negativa o ciclo circadiano. O ideal é você ter uma hora certa para acordar e uma hora certa para dormir. Quem consegue estabilizar isso por 21 dias, consegue regular naturalmente diversas situações que são o hormônio. Então, aquele processo dopaminérgico que a gente tem, por exemplo, dopamina, endorfina, etc. Aquilo tem uma regulação que precisa existir entre eles. Se você dorme bem, o teu corpo, enquanto você dorme, ele está te preparando para o dia seguinte. Então, dormir é um investimento no amanhã. Então, se você não dorme bem, o que é considerado o ideal? Não fazer exercício 2 horas antes de dormir. Evitar café, chá escuro, qualquer coisa, bebidas alcoólicas antes de dormir. Evitar tarefas complexas antes de dormir, fazer um planejamento estratégico. Evitar, por exemplo, brigou com o marido, com o trabalho, evitar ficar ruminando isso. Então, o que que você faz? Você controla o seu cérebro e fala assim: eu tô pé da vida por causa disso. Amanhã de manhã eu penso nisso, eu não vou pensar hoje. Tomo banho, deixo a água cair, você negocia com ele. Você que manda. O seu espírito manda na sua alma e a alma é um reflexo dessa parte aqui. Você que manda. Não vou ruminar isso aqui. Vou dormir, preciso dormir. Eu já descobri que é importante. Eu vi lá na mentoria do Lucas, é importante dormir. Amanhã eu penso nisso. Qual é uma forma de fazer isso? Tem um segundo cérebro. Tem 2 formas de você fazer isso. Tem uma tecnologia que eu não vou falar hoje aqui que chama Obsidian, que você cria o seu segundo cérebro de verdade. Você põe todas as suas coisas lá para você consultar. Eu sou contra isso porque eu sei o objetivo final disso, que é deixar as pessoas dependentes dessa tecnologia. Mas chama Obsidian. É uma coisa que muita gente está usando como segundo cérebro. Uma outra forma que eu prefiro, que é bem melhor, é pegar um papel, uma caneta e falar: olha, estou estressado porque isso aqui aconteceu, briguei com a Kátia. Amanhã eu vou pensar nisso. E aí eu deleto daqui, tá lá no papel. Eu acho melhor. Mas eu domino também essas técnicas de inteligência artificial num nível bem avançado. Eu consigo montar codes com inteligência artificial para conversar com ele sobre um problema meu e deixar lá no celular. Vários robôs, eu estou com vários robôs agora. Estou fazendo o curso do Alan Nicholas, é bem interessante. Enfim, então vamos recapitular.
alimentação e sono, certo? Agora, a terceira coisa, sedentarismo. Aqui a grande maioria não é sedentário. Quando você faz exercício, não precisa ser exagerado, não precisa ser faixa preta, não precisa ser triatleta, não precisa ser campeão de nada. Mas quando você faz exercício todos os dias, na hora que você está movimentando o seu corpo, que seja 30 minutos por dia, você libera a endorfina. A endorfina, ela te dá uma sensação de prazer. Alguns estudos mostram que a endorfina, ela, dependendo da percepção da pessoa, é como se fosse um prazer sexual. Então, por isso tem a pessoa ficar lá malhando que nem um louco e tudo mais. Então, esse prazer que a endorfina causa, naquele momento que você está malhando, naquela janela de tempo, você não pensa, sei lá, um filho que tem que buscar o filho na escola, que tem estresse, que tem conta para pagar. Você não pensa em nada. Se você faz um treino certo ou alguma coisa competitiva, naquela hora do dia, que seja 1 ou 2 horas, você não pensou em nada. Então é uma janela de tempo sem ansiedade. Quando você faz isso numa janela de tempo, você consegue duplicar em outros processos. Então o exercício físico é fundamental. Fundamental. Não, por exemplo, sei lá, tenho o joelho operado, já tenho, porque isso aqui vai ficar gravado, vão entrar muitos mentorandos novos na nova fase, então já vou deixar gravado. Principalmente advogados, aí, vamos supor que um senhor já, sei lá, 60 anos, já operei o joelho, tudo bem, não tem problema. Faça caminhada. Vai na piscina do seu condomínio, vai no mar, faça hidroginástica. Só de você mexer o corpo, se você tiver uma idade mais avançada, a endorfina é liberada na proporção da sua idade. Então você não precisa ser um triatleta, não precisa ser o Cristiano Ronaldo, não é isso. Mas se mova. Então, corte um monte de lixo que a gente come. Se você quiser ser bilionário, que é mais difícil para a pessoa que é viciada, corte o café. Se você não quiser ser milionário, tudo bem. Pode ficar com o café também. Você vai ficar naquele teto lá. Você vai performar, mas não muito. Vamos lá. Ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso sono. Então tem que ter uma higiene do sono para que naquele período que você dormir de 7 a 8 horas, mais de 9 horas também não é bom. Funcione os dois ciclos. O ciclo REM, o que é o ciclo REM? Seus olhos eles ficam em movimento repetício, é aquele sonho que você se lembra. E o ciclo NREM, que é o NREM. Esse é um ciclo que é um ciclo mais profundo que a gente não lembra do sonho. Esse é o mais restaurador de todos. Então, se você consegue esses dois ciclos durante a noite, você consegue eles de forma completa, você está se preparando, você está se turbinando para no dia seguinte você arrebentar em vendas, em energia. Eu não saberia dizer como é isso, porque desses 4 pilares que eu vou falar, esse é o que eu estou falhando, entendeu? Eu não sou perfeito, eu estou falhando nisso. Quando acabar esse processo, que vai acabar, vai durar mais uma semana, eu acho que vai ser mais fácil para mim, porque eu estou fazendo uma implementação e tudo mais. Então, assim, isso também que eu acabei de fazer é uma desculpa. É o meu cérebro preguiçoso inventando uma desculpa. Porque o certo é você comprimir a verdade. Quem tem a verdade não precisa de mais nada. Eu conseguiria dormir mesmo com esse processo. Só uma questão de organização. Estou falando aqui ao vivo, te dando um exemplo ao vivo de como você tem que se enfrentar. Bom, o último tópico que eu considero importantíssimo, que são coisas naturais, tá? Isso são coisas naturais que você pode fazer. Sono, alimentação, exercício físico e o principal, o mais simples é o principal de todo, gente. Respirar. Vocês já tiveram filhos aqui, muitos? Quando um bebê respira, a barriguinha dele fica toda cheinha e solta, e ele corre. Ele respira mais pelo diafragma do que pela caixa, do pulmão. O que acontece? A gente tem uma respiração normal, e o lado esquerdo do nosso cérebro, que é o mais antigo, que são as questões de luta ou de fuga, a gente ativa ele quando a gente se estressa ou quando a gente está muito ansioso. E a gente passa por ciclos de ansiedade ao longo do dia. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo do Johnny. O Johnny vende notebook, apareceu um cliente importante, grande. Aí ele ligou pro cara lá na Santa Efigênia, vai chegar lá, vai chegar. Beleza, ele tá esperando, ele tá fazendo a ponte entre os dois. Aí o cara tá lá, desceu da empresa, o dono, o chefe da empresa desceu para pegar os notebooks. Aí o cara, Johnny, não vai mais chegar. Aí ele tem que explicar para o cara, um cara que nem conhece direito, mas quer ser um grande cliente. Aí ele respira. Nessa hora ele tem um episódio de ansiedade. Aí o que acontece? Libera cortisol, o cortisol libera luta ou fuga, e você continua o seu dia. Vamos supor que isso aconteceu umas 13 horas com o Johnny.
Até a hora de dormir, ele continua respirando errado. E você não percebe. Tem dois jeitos de respirar. Você respira como se estivesse em luta ou fuga. Então, assim, aqui eu não vou explicar todo o método disso, mas assim, se você puser no YouTube, pega qualquer a respiração correta, pega qualquer monge, qualquer pessoa que trabalhe com isso, você vai pegar uma pessoa que vai te dar uma e você vai fazer. Mas o que eu vou recomendar aqui são dois exercícios simples. O segundo retarda o seu envelhecimento e aumenta a sua imunidade. Retarda o envelhecimento é reverter o envelhecimento. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um cara que investe milhões, acho que até bilhões já nisso. E ele é um cara, bilhões eu falo de reais, tá? De reais, não de dólares. Ele é um cara que ele fez teste de DNA e o corpo dele está mais jovem hoje do que quando ele tinha 26 anos. E ele está com 37, 38. Por quê? Ele investe muito em respiração, alimentação, esse tipo de coisa. Mindfulness. O que é o mindfulness? Tem um exercício de mindfulness para vocês fazerem, aliás, na minha plataforma. É só seguir lá. No módulo 3, eu acho. No módulo 2 ou no módulo 3, quando eu estou ali com os sabotadores, no final tem bônus mindfulness, que é você respirar, você tomar consciência do seu corpo, esquecer tudo que está acontecendo fora. Focar na sua respiração, focar no momento presente. Você fazendo isso, da mesma forma que o gatilho de ansiedade, estresse, pode ferrar a sua respiração durante todo o dia, você pode regular a sua respiração. Isso é muito bom, porque se você regula a sua respiração, literalmente, você produz mais colágeno, ruga, queda de cabelo, a questão sexual para o homem, você reverte efeitos do envelhecimento, aprendendo a respirar. E respirar, gente, é uma coisa gratuita, é um sinal de Deus. Não, não, o hebraico antigo, Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei, é o bebê quando nasce, ele grita o nome de Deus, praticamente sem sílabas, são só vogais. Quando o bebê nasce, ele nasce gritando o nome do Criador. O leão, quando ele dá um rugido, ele grita o nome do Criador. A natureza grita o nome dele. E isso é respiração. O nome do Espírito Santo em hebraico é Ruach, Ruach HaKadosh. É respiração. A respiração, se você controla ela, você consegue ter uma intimidade com o seu interior e uma intimidade, inclusive, com quem te criou, desde que você consiga se desligar do mundo e fazer isso num lugar secreto, para usar o termo das escrituras. Você vai a um lugar secreto e você vai conseguir fazer isso. Exercícios que você pode fazer. O mais básico de todos é 1-1-1. O que é isso? Você escolhe um tempo, você respira, você segura e você expira. Então, vamos escolher o número 3. Eu vou respirar e podem fazer também. Quando eu fizer, você vai respirar em 3, você vai segurar em 3. E a parte que eu acho mais difícil é soltar em 3. Você vai ter que soltar o ar devagar. Pode ser pela boca ou pelo nariz. Eu faço pelo nariz hoje em dia. Quando eu estava aprendendo, eu fazia pela boca. Mas vamos lá, ó. Respira em 3. E eu vou fazer com a mão para a gente. Não posso falar ao mesmo tempo, tá? 3, 2, 1. Respira em 3. Segura em 3. E solta em 3. Agora eu vou fazer sem falar, só com a mão, senão. Né? Ó, de novo. O mais difícil, eu fiz aula de canto, então eu consigo fazer isso com metrônomo, mas isso aí é uma outra história. Mas o mais difícil é você soltar o ar devagar, compensado nos mesmos segundos. O que eu recomendo? Faça isso com 2, depois com 3, com 4, até 5. 5 minutos por dia. Põe o relógio em algum lugar e faz. Vai fazer muita diferença. Agora, o que eu aprendi que retarda o envelhecimento e aumenta a imunidade é esse aqui, ó. É o 1, 3, 2. Eu vou fazer o ideal, 4 segundos, é o mais difícil. Você vai respirar em 4, segurar 12 e soltar em 8. Você vai respirar e encher todo o ar em 4 segundos. Pode respirar forte. Segurar 12 e soltar em 8. Então vamos lá. 3, 2, 1. Eu já soltei errado, porque esse não é o número que eu começo. Mas você não precisa começar em 4.
Começa com 3. Começa assim, ó. Que 3 vezes 3 já é 9, né? Então você vai. Então você começa, respira em 3, segura 9 e solta em 6. Mas basicamente é 1, 3, 2. Se você faz isso por 6 meses, não é bom antes, tá? Aí entra 1, 4, 2, que é o melhor de todos. Isso retarda o envelhecimento assim absurdamente, dá uma paz. Só que os 5 segundos tem que ser 5 segundos mesmo, não é você. Ah, tá bom, deixa eu atender o telefone aqui, estão me ligando. Ah, meu filho me chamou ali. Que é o que a maioria das pessoas que fazem meditação faz. Faz meditação jogando videogame, passeando com o cachorro, fumando com o filho, penteando o cabelo, fazendo escova. Não, tem que parar e a tua mente tem que estar naquilo. É melhor fazer, por exemplo, você põe 3 minutos no despertador, vai no banheiro, tampa os ouvidos e faz 3, 3, 3 e faz aqueles 3 minutos, do que fingir que está fazendo. Então, recapitulando, a ansiedade ela tem alguns núcleos de causas. Como eu disse, existem programadores de ansiedade que ganham dinheiro com isso. Isso está no meu canal do YouTube. Vocês podem remover essas escamas do vídeo 200 em diante até o último, esse agora. Só ir lá ver. 200 em diante. Segundo ponto, a ansiedade ela é provocada pelos nossos sabotadores. Vocês têm na plataforma como resolver isso e no livro que eu indiquei, que foi o primeiro que eu indiquei, do Sr. Jato Chamai, Inteligência Positiva, que ele te ensina a você contar durante o dia pontos de positividade. Key points. Se vocês já leram o livro, já estão fazendo. Só que tem uma causa que é natural, que a gente paga para comer doce para se ferrar. A gente paga para fazer coisas que nos prejudicam, que é, se bem que no primeiro caso também, a gente paga Netflix, a gente perde, gasta a nossa vida vendo TV com coisa inútil, e assim vai. Mas vamos lá. As causas naturais. Alimentação, sono, sedentarismo, que é não fazer um exercício físico com regularidade. E último, respiração. A gente respira errado durante todos os dias. Se você respirar certo em alguns poucos momentos do seu dia, e depois você vai multiplicando isso como se fosse um investimento, pô, muda o jogo, muda o jogo. Eu mesmo, esse nariz meu ele era fechado. Fechado. Eu fiz uma. Como que é o nome disso? É uma cirurgia não estética, esqueci o nome. Bom, basicamente eu tirei uma obstrução que eu tinha nasal. Nossa, depois disso, o meu rendimento cresceu gigantescamente. Gigantescamente. Eu não tinha ideia de como isso afeta o cérebro. Foi esse ano essa cirurgia, gente. Foi esse ano. Vocês têm aí no Instagram, eu todo lá no hospital, com aquele negócio no nariz, com sangue. O meu rendimento triplicou. A importância que a gente não dá para a respiração. E é uma coisa gratuita. Tipo, exercício físico também é. Eu faço calistenia em casa, mas você pode, o teu cérebro pode inventar uma desculpa. Ah, eu preciso ir para academia, bibibi, bibibi. Agora, respiração não, né, gente? É só você gerir o seu tempo. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre a questão da ansiedade? Não?